Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo aqui no nosso canal, trazendo informações importantes do KNR11, né? Um excelente fundo imobiliário da Crineia, né? Um fundo híbrido que investe tanto em galpões logísticos como também no segmento de escritório, né? A cotação dele hoje está na casa de R$ 163,39, ou seja, está chegando muito próximo do seu valor máximo, que é R$ 167,15, né? O dividendo dele está de 7,53, né? Que alguns investidores consideram baixo, né? Mas eu acho que é um dividendo alto porque ele tem uma carteira de lajes corporativas dentro do seu portfólio e mesmo assim uma excelente valorização de 18,62, né? Uma informação muito importante deste fundo imobiliário, né, são os números dele, né? O valor patrimonial por cota, um dos maiores do mercado, R$ 159,55. Você nunca vai conseguir comprar ele abaixo de um, porque ele nunca fica abaixo de um. Então, esse preço de 1,02 é excelente para você comprar, né? Ele tem no caixa 20 milhões, né? Tem guardado no caixa, né? Ele tem um dividend yield médio, né? Um CAGR aí de 10,56, né? Em média por ano. E o valor da cota, né, tem uma valorização aí de 2,5 e uma das maiores bases de cotistas, 265.660, que é um número que eu considero gigantesco, uma vez que a cota dele, como vocês observaram lá em cima, está na casa de R$ 163, ou seja, os investidores que eles têm um poder aquisitivo elevado, eles investem neste fundo, né? Então a gente consegue observar, né, que tem uma grande quantidade de investidores CPF, é verdade, mas nós temos uma grande quantidade de pessoas que têm um poder aquisitivo elevado, porque uma cota de R$ 163 você consegue comprar 16 cotas de um fundo base 10, né? Então, geralmente, quem investe, geralmente quem tem um poder aquisitivo maior. E isso é bom porque você não tem tanta volatilidade. Quanto mais caro for o fundo imobiliário, menor é a volatilidade, né? Então, muita gente gosta do KNRI porque a volatilidade dele é baixa. E informação importante que saiu hoje no relatório gerencial dele, né? Ele paga pelo terceiro mês consecutivo mais do que o ano passado, né? No mês de janeiro, ele já pagou R$ 1, mais do que no mês de janeiro do ano passado. No mês de fevereiro, ele repetiu. E no mês de março, novamente pagando R$ 1. Ou seja, um excelente dividendo, né? Ou seja, tem um baita patrimônio, um patrimônio gigantesco, um fundo híbrido que investe tanto em logística como em escritórios, né? E ele vem se valorizando o patrimônio e ele vem colocando mais dividendo no bolso dos seus cotistas, né? Então foi justamente o relatório gerencial que saiu hoje, né, trazendo logo aqui em primeira mão para você, né? Tem um super patrimônio de 3,8 bilhões, ou seja, você pode ficar super seguro, né? Tem um valor patrimonial por cota de R$ 159,30, ou seja, se ele vender todos os seus imóveis, ele conseguiria dar para cada um dos seus cotistas R$ 159,30, e o mercado vem pagando mais ainda, né? Ou seja, o mercado reconhece o valor dos imóveis do fundo imobiliário e está pagando R$ 165,40, ou seja, bem acima, né? Do ponto de vista de vacância física, 2,51, um dos mais baixos no mercado. Se nós considerarmos que nós temos um fundo onde metade dele é escritório, metade dele é logística, e a vacância financeira, uma das mais baixas, que é somente de 7,8, o que torna um fundo imobiliário muito bom, né? E embora ele sempre esteja caro, faz um bom tempo que ele não faz uma nova emissão, ou seja, que ele não pega dinheiro do cotista para fazer novos investimentos, até porque não está tão interessante
Tá interessante você fazer aquisições de galpões logísticos, mas de lajes corporativas não. Então, por isso que eu acho que o fundo não fez nenhuma emissão até o momento, certo? Do ponto de vista de negociações, 3,51 milhões diários, né? Ou seja, você está num fundo que tem uma liquidez muito alta, né? Ou seja, excelente, né? Do ponto de vista de vacância física, né? Caiu, era 7,83 e quando foi nesse mês já caiu para 7,8, né? Do ponto de vista de vacância financeira, ali 2,51. Isso é normal por causa da carteira de lajes corporativas que ele tem, certo? Do ponto de vista de imóveis de receita por estado, né? É um fundo da Quineia, que é onde tem por trás a gestora o Itaú, sempre vai priorizar, evidentemente, o estado de São Paulo, né? Depois vem o Rio de Janeiro com 18,30 e depois Minas Gerais com 16,13. Do ponto de vista de tipologia da carteira, ele é híbrido, metade escritório e metade galpões logísticos, tendo uma pequena posição maior em galpões logísticos. Do ponto de vista de contrato, né, ele tem contratos atípicos, que geralmente são galpões logísticos, e tem 46,83 típico, que aí é o setor de lajes corporativas, certo? Porque galpões logísticos é interessante você ter atípico, porque são contratos com mais de 10 anos. Já lajes corporativos são contratos típicos, geralmente vão acompanhando o mercado, por quê? Porque esses escritórios eles são alugados e você pode muito bem aumentar a rotatividade desses escritórios, certo? Se nós formos observar os indexadores, é principalmente o IPCA, né? 68,63 e GPM 31,37, certo? Se nós formos ver aí os prazos médios dos contratos, né? De 9,86 anos, ou seja, quase 10 anos para frente que você pode ficar despreocupado, né? Do ponto de vista de vencimento dos contratos, a maioria deles, tanto de escritório como de logística, vai ser depois de 2028, né? Embora tenha alguns com os vencimento aqui em 2027. Do ponto de vista de revisional, nós vamos ter um número bem interessante esse ano, né? De 11% do escritório e 16% do logístico, ou seja, vai se sentar aí, né, para provavelmente decidir aí uma nova proposta de aluguel, certo? Com relação à absorção das carências, né, subiu aqui um pouquinho, mas foi coisa pouca, né? Projeção aí de incremento aí dessa carência, certo? Do ponto de vista de vacância financeira por segmento, né? Nós observamos escritórios de São Paulo com 16,57 e o maior problema são os escritórios do Rio de Janeiro, né? O escritório de São Paulo e Minas Gerais estão performando muito bem. O problema é o Rio de Janeiro, que está com dificuldade de recuperar o setor de lajes corporativas, né? Do ponto de vista de vacância física de galpões logísticos é zero e vacância financeira também zero, né? Vacância física e financeira vai ter só no segmento de lajes corporativas, porque logístico não, KNRI, né? Vacância física e vacância financeira sempre é zero, né? O problema está nessas lajes corporativas, nem tanto em São Paulo, mas mais no Rio de Janeiro, né? O setor da indústria em si, né, 41%, então com a queda da taxa Selic vai aquecer, né, por isso que a vacância física ela cai. Por quê? Porque é um fundo que aluga bastante para o setor industrial, né? 10% serviço, né? Financeiro 9%, comércio 25%, né? Tecnologia 7%, engenharia 2%, que dá um total de 95 inquilinos diferentes. Isso que é muito bom, né? Porque traz uma diversificação, certo? Se nós formos ver edifício de lajes corporativo, um total de 12, e galpões logísticos, um total de 8, né? Então, enquanto os outros fundos imobiliários eles possuem escritório, aqui não, ele possui edifícios inteiros
que pertence ao fundo, um total de 12, o que dá 136 mil metros quadrados de área bruta locável de edifício e 554.833 mil metros quadrados de galpões logísticos, né? Todos excelentes edifícios, né? Na região do Itaim-Bibi, na região da Vila Olímpia, Zuxaidã, Jundiaí, Mogi das Cruzes, né? Cabreúva, né? Ou seja, todos excelentes imóveis, né? Região de Pinheiro, né? No caso do Rio de Janeiro, né? Bem localizado, né? Na praia de Botafogo, né? Mas existem algumas regiões aqui onde, infelizmente, está com a vacância no setor de lajes corporativas um pouco maior, certo? Aqui são os imóveis dos portfólios, né? A gente não tem o que questionar, todos com excelentes imóveis, né? Ou seja, excelentes lajes corporativas, muito bem localizados nas áreas mais nobres e mais ricas de São Paulo, né? Ou seja, excelentes imóveis de excelente qualidade. Os imóveis também do Rio de Janeiro têm uma excelente qualidade, né? Principalmente esse Botafogo Trade Center, né? Também um excelente imóvel, né? Do ponto de vista de galpões logísticos também, todos excelente, bem localizados, né? Com bons locatários, como Lojas Rene, Lojas Marisa, né? Grupo Quisabou, né? Nós temos aqui também outro imóvel alugado para Lojas Renner, né? Ou seja, excelentes imóveis localizados tanto em São Paulo como Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Ou seja, excelentes imóveis, né? Sendo que boa parte da receita vem principalmente dos aluguéis. Evidentemente que essa vacância que existe no setor de laje corporativa acaba mordendo um pouco do dividendo aí, ou seja, tirando do fundo a cada mês aproximadamente 2 milhões, né? Mas com o aquecimento agora na economia, provavelmente essa vacância nas lajes corporativas vão diminuir, porque do ponto de vista de galpões logísticos não tem mais para onde diminuir, né? Ou seja, já está muito bem, né? A maioria das receitas vem do aluguel, né? Boa parte também nessa receita financeira, né? Tem um pouquinho de multa que acaba um pouco levando dividendo, as despesas que são comuns, o fundo ele tem uma reserva, né? E tem sempre algum dinheiro aí que vem de outras receitas, ou seja, o fundo está muito bem e muito saudável, né? E aumentando o seu dividendo a cada mês e tem a Quineia por trás, né? A Quineia, né, é uma excelente gestora aí de fundos imobiliários, né, uma das melhores do Brasil, que ela é responsável por gerir o KNCR11, né, o Core 11, que é um novo fundo aí de lajes, investindo somente em lajes corporativas, né, ou seja, um bom e excelente fundo imobiliário, né, para você que gosta de segurança, para você que não gosta de volatilidade, para você que gosta daquele seu dinheirinho caindo ali todo mês de forma segura, KNRI muito bom, né? Que ele tem essa carteira tanto de galpões logísticos como de escritório, né? Se não fosse o segmento de escritório que ainda está com a vacância alta, né? Nem tanto em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, certamente ele estava colocando aí 1,10, quem sabe até R$ 1,20 aí no bolso aí dos seus investidores, certo? Então, esse era o nosso conteúdo de hoje, falando sobre o KNRI, um fundo muito bom para você ter uma cota, né? Muitas vezes a gente gasta tanto dinheiro comprando fundos imobiliários de base 10 e às vezes não pega esse dinheiro, junta e compra um fundo bom, um fundo seguro e um fundo sólido, certo? Por quê? Porque isso é muito importante em períodos de baixa do mercado. Nesse momento nós estamos num momento de alta. No momento de alta tudo é bom, mas no momento de baixa é bom a gente estar com os melhores, né? E o KNRI é um excelente fundo, né? Toda carteira mesmo segura para se aposentar, né? Tem um KNRI lá dentro porque ele se beneficia desses dois cenários, certo?
Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo sobre o KNRI, que foi um relatório gerencial bem fresquinho que acabou de ser publicado hoje, já trazendo informações sobre excelente fundo imobiliário, certo? Que Deus abençoe todos vocês, um abração para todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal. Lembrando e pedindo para vocês que vocês possam seguir o nosso canal também, certo? Valeu! E até o próximo conteúdo aqui no nosso canal.